a relação das tribos começa no verso 5. Vocês não notaram, mas eu que estou ensinando sei que está faltando 2 tribos. Embora o número ainda seja de 12, mas tem 2 tribos sendo substituídas nessa relação. Ninguém notou isso? Não? Deixa eu lhe dizer. A família de José, nessa contagem de Apocalipse 7, ela é referenciada 3 vezes. Fala da tribo de José, da tribo de Benjamim e da tribo de Manassés. Benjamim e Manassés eram os 2 filhos de José. José, nessa contagem, ficou com 3 tribos. Quais são as tribos que estão faltando na contagem original das tribos de Israel? Vocês sabem? Não? Pois eu vou lhes dizer. Está faltando 2 tribos. É a tribo de Efraim. Glória a Deus. A tribo de Efraim. Por que, pastor, que a tribo de Efraim ficou do lado de fora? E a tribo de Dan, primeiro filho de Jacó. Por quê? Porque foi a tribo que introduziu a idolatria em Israel. Agora, na contagem das tribos, ela ficou de fora. Está vendo como Deus é justo? E aquilo que a pessoa planta, colhe. Quer dizer o quê? Que os descendentes da tribo de Dan, os danitas, vão passar pela tribulação e vão ser perseguidos pelo anticristo. E agora? Aleluias. Por que está de fora também a tribo de Efraim? Porque foi ela quem mais se entregou à idolatria na história de Israel. Aqui ela ficou do lado de fora. Entraram outras no lugar delas. Coisa interessante, querido. Dan foi a primeira que introduziu a idolatria em Israel. Se você quer ler em casa, você pode ler Juízes capítulo 18. Para nós lermos aqui rapidamente, Juízes 18, 29 a 31. Você lê o capítulo todo em casa. Chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, era porém dantes o nome dessa cidade, Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida de Mica, fizera por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Por causa desse pecado aí, a tribo de Dan ficou fora dessa contagem. Diga assim: Deus não deixa passar nada. Brincadeira, Roberto? Vocês querem ver o que foi que fez a tribo de Efraim para ficar do lado de fora? Das 12 tribos, Efraim foi a tribo que mais se entregou à idolatria. Oséias capítulo 4, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Quer mais? Capítulo 8, 11 e 12 de Oséias. Ainda que Efraim tenha multiplicado altares, estes se tornaram altares para pecar. Escrevi para ele miriades de coisas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Não deram ouvidos a Deus e continuaram na idolatria. Tem mais, capítulo 13, verso 2 e o 12. E agora pecaram mais e mais, e da sua prata fazem imagens fundidas, ídolos segundo o seu entendimento, todos eles obras de artífices, e dizem: ofereceis sacrifício a esses homens, beijai aos bezerros. E o 12, tudo isso é Efraim. A iniquidade de Efraim está amarrada nele, está atada nessa versão. O seu pecado está armazenado, e Deus vai cobrar lá no Apocalipse.
Queridos, nós podemos brincar com esse Deus. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Dan e Efraim plantaram, vão colher lá no Apocalipse, ficando fora da escolha das 12 tribos. Glória a Deus. Pastor, eu não conhecia esse Deus dessa escritura, você está conhecendo agora. Isso é a severidade de Deus. Aleluias. Verso 9 de Apocalipse 7. Agora vocês estão conhecendo um bocado de coisa sobre 144 mil. Estamos aqui para aprender, né, irmãos? Depois dessas coisas, olhei uma grande multidão que ninguém podia contar. De quê? Nações, tribos, povos e línguas. Olha aí a tarefa cumprida. Que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, com palma nas mãos. Quem é essa multidão aí? Foram os que ficaram do arrebatamento e se converteram durante a primeira metade da grande tribulação. Amém, irmãos? Foram perseguidos e foram mortos. E isso forma uma grande multidão. Muitos desses, eles se converterão pela pregação dos 144 mil missionários. Queridos, a palavra diz que esse Deus está fazendo essa maravilha pela igreja, que são gentios, que não são os ramos naturais. Paulo diz assim: o que será que ele vai fazer se Israel se converter? Imagine um judeu legítimo, descendência de Abraão, cheio do Espírito Santo. Alguém conhece algum? Eu conheço um chamado apóstolo Paulo. Paulo era judeu, descendente da tribo de Benjamim, judeu de judeus, fariseu por religião. Quando se converteu, deu aquele prejuízo todinho para o inferno e ainda continua dando. Imagina 144 mil apóstolos Paulo, meu filho. Deu para entender? Deu para imaginar aí 144 mil apóstolos Paulo, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. Por isso é que lá vai ter gente de todas as nações. Aleluia. Glória a Deus. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Toda quarta-feira a gente aprende alguma coisa. Aleluias. Esses que estão diante do trono de Deus, com vestiduras brancas e palmas nas mãos, eles vão esperar a ressurreição para reinar com Cristo, juntamente com a igreja. Aleluias. Isso quer dizer que mesmo depois do arrebatamento haverá salvação. E como é que alguém ainda diz que o Espírito Santo vai embora da terra? Como é que se salva uma alma sem o Espírito Santo? Quanto mais uma multidão de todas as nações. Quem é que vai estar salvando essas almas? O Espírito Santo. Glória a Deus. Vê se vocês estão já com o olhar apurado para a escatologia. O que é que esses que estão de vestiduras brancas e palma nas mãos não têm? Galardão, coroas na cabeça, que significa galardão. Eles tiveram direitos apenas a salvação. E a igreja? A igreja tem galardão e vai reinar com Cristo como reis e sacerdotes durante 1000 anos. Só a igreja tem esse privilégio. Aleluia, glória a Deus. Irmão, vale a pena servir a Jesus? Vale a pena esperar? Vale a pena ser fiel? Pois fica firme.